Sejam muito bem-vindas a mais um encontro com a Bem Nutrida. Para quem não sabe, esse quadro é onde eu entrevisto pessoas que já aplicaram o método SP, tiveram resultados e estão aqui para compartilhar o seu caminho, sua trajetória, aquilo que sentia, aquilo que passou, com o intuito de ajudar outras pessoas que estão aí na sua busca e que muitas vezes acreditam que já fizeram de tudo, já aplicaram tudo e não tiveram resultado. E elas entram aqui para contar que talvez você tenha feito aquilo que estava ao seu alcance, mas está faltando fazer aquilo que vai trazer o resultado de fato para a sua saúde, para a sua nutrição, para a sua vida, né? Como um todo. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional. E aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve o estilo de vida saudável. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá. A Shirlene mandou aqui. Superficial, você fala muito por cima. Então, Shirlene, você já começa o seu dia sendo ingrata. E talvez seja por isso que você não está colhendo resultados. Se você for grata por qualquer informação que te derem, você começa a ter resultados, sabia? Começa sendo grata. Agradece por eu estar aqui ao vivo, gratuitamente, aí entrando, passando informações para você. Você não me pagou nada para eu te dar essas informações, tá bem? Então vamos lá. Cadê a Mar? Vou colocar ela aqui. Oi, Mar, Bom bom dia, dia. bom dia, pessoal. Bom dia, maravilhosa. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Gratidão, eu agradeço por você estar aqui, dando o seu tempo aí, disponibilizando para que as pessoas conheçam uma parte da sua história, que é algo muito íntimo. Toda vez que a gente conta a nossa história aqui, a gente conta um pouco da nossa intimidade, né? E com o intuito de impulsionar, né? De passar essa mensagem adiante para que outras pessoas enxerguem, encontrem o caminho também da cura, da saúde e do estilo de vida que decidirem ter. Obrigada, Má. Ah, de nada. Estou muito feliz de estar aqui e muito feliz, né, por estar sendo quem eu sou hoje depois que eu entrei no método. Ah, que bom. Para a gente começar, conta de onde você fala, a sua idade. Pelo seu colágeno, eu vejo que você tem uma faixa de 20 e poucos anos. A pele maravilhosa, né? A gente já entra na fase dos 30, nossa pele vai ficando mais murchinha. Quando a gente está na fase dos 20, a gente tem tudo, a maçãzinha do rosto, a pele toda maravilhosa. Nós somos grata pela pele que nós temos. Diga a sua idade e o que você sentia quando você percebeu que tinha alguma coisa que não estava funcionando bem no seu corpo, que você percebeu os primeiros sinais e sintomas. Então, eu sou de Fortaleza, Ceará, e eu tenho agora 23 anos, mas quando eu comprei o método, né, comecei, eu tinha 22. E o que eu mais sentia é assim, desde sempre eu gostei de dormir muito, então eu achava que era algo normal. Ou seja, eu estava sempre indisposta para fazer minhas coisas e isso começou a me afetar muito, afetar na faculdade, no trabalho. Só que realmente minha queixa principal era a candidíase, né? Que até quando quando às vezes estava em crise, ia pro trabalho, aí ficava se sentindo muito mal, aí ficava assim, né? Daquele jeito. E realmente tava começando a me afetar muito. Não tava me sentindo bem comigo mesma, minha autoestima, meu relacionamento com outras pessoas foi afetado também. E aí eu comecei a perceber que algo não tava certo, porque eu ia pro médico, às vezes todo mês, né? Todo mês. E eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Porque eu seguia todas as orientações e não funcionava. E eu falei assim, o problema sou eu, o que é que tá acontecendo? E aí foi quando eu descobri o método que realmente, né, me salvou dessa situação que eu tava, que E era tá presa nisso, né? entendi. E quando você foi na busca pelos médicos, você lembra quantas vezes se repetiu o problema?
O que que você sentia? Quais eram as sensações na hora que você estava nessa busca? E você percebia outros sinais e sintomas? Percebia. Eu ia tanto no médico, né? E ele passava as mesmas coisas que até ele começou a perceber, né? Tipo assim, de novo e tal. E eu comecei a ficar com vergonha de voltar no médico, porque eu ficava assim, meu Deus, eu faço tudo e não tá resolvendo. Tinha vezes que eu tomava, né, que eu usava os remédios e no final do ciclo ainda não me sentia bem. Eu sentia ainda os mesmos sintomas. E eu, vale, se eu tô tomando o remédio aqui e não tá funcionando, o que é que eu vou fazer? E além da candidíase, né, eu sentia muita indisposição e meu intestino também não funcionava. Às vezes, não era nem questão de não ir muito, era questão de ir e saber que não estava certo, que não estava bem, né, não estava legal. Ou era muito, assim, quase, né, não tinha nada, ou então tipo, era muito, assim, coisa assim, nunca estava regular. E aí eu comecei a ficar desesperada, assim, o que é que eu vou fazer? Que agora que eu tenho 22 anos, o que é que vai ser daqui pra frente, né? Atrapalhou muito o meu relacionamento com meu namorado na época e também muito o relacionamento comigo mesma, que eu comecei a me sentir muito mal de, de chegarem pra perguntar pra mim, você tá bem? E eu não conseguia dizer que estava bem, porque nada funcionava, nada funcionava no meu corpo. Você não estava bem mesmo, né? Às vezes alguém É. pergunta, oi, tá tudo bem? Não, mas não tá. Às vezes naquele dia não tá tudo bem. E a gente nem sempre tem a liberdade de conversar com aquela pessoa e de falar o que de fato está acontecendo. Até muitas bem-nutridas que entram aqui para dar o relato, não sei se isso aconteceu com você, elas falam que não se sentem à vontade de conversar com as pessoas que estão próximas. Porque acha que é uma questão dela, né? Que as amigas nunca tiveram, as pessoas em sua volta nunca tiveram problema, e elas não falam sobre isso. E aí, depois que encontram aqui a nossa comunidade, né? O Instagram, e vê que tantas mulheres tiveram têm e estão tratando e já venceram essa questão da síndrome fúngica, elas percebem que não, que na verdade é porque é um tabu, né? Falar da intimidade, falar da própria candidíase, porque fica parecendo que é algo que é tua culpa, né? É tua culpa isolada isso ter acontecido. E não, é uma questão de desequilíbrio do sistema imunológico. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Seja homem, mulher, criança, quem tem sexualidade já ativa, quem não tem. Então, isso pode acontecer. Por isso que até acontece candidíase oral em um bebezinho. Acontece candidíase com uma criança. Então, pode acontecer. Acontece micose com crianças, né? Então, a candidíase é um tipo de micose. Você se sentiu assim? Como assim exatamente? Assim, de não se sentir apoiada, de não ter com quem conversar sobre isso? Ah, sim. Eu conversava muito assim com a minha mãe, né? Mas mesmo assim eu sentia vergonha. Foi isso que me afetou mais, assim. Eu não, eu falava, mas até com ela mesma eu tinha uma certa vergonha de falar sobre isso, porque como era recorrente, né? Eu acho que até outras pessoas começam a achar estranho, assim. Eu também tinha muito vergonha de falar para as minhas amigas que elas falavam assim, né? Quando tinham uma vez na vida e eu lá todo mês, e eu realmente foi uma época de desespero para mim. E na época também que eu namorava, eu não tinha coragem de contar. Eu ficava assim, né? Aí às vezes as pessoas começam a achar que o problema é elas, que, né, o relacionamento não tá funcionando, mas a verdade está acontecendo com você e você não tem coragem de se abrir para falar com essas pessoas. As pessoas que você mais confia, né? Assim, você que tem essa vergonha, porque você acha que realmente assim o problema sou eu sou, né? Eu sou a única que tem isso e o que é que tá acontecendo? É bem complicado. E você disse uma frase bem poderosa: as pessoas que você mais confia são aquelas que você tem vergonha de compartilhar uma fase difícil, né? Algo que está acontecendo. E eu vejo muitas mulheres casadas, né? Que são casadas, às vezes 10, 15, 20 anos,
Ou pode ser menos tempo, mas assinou um contrato de companheirismo ali com aquela pessoa e não sente essa naturalidade de compartilhar algo que está acontecendo por esse sentimento semelhante ao que você relatou aqui, a questão da vergonha, de parecer que parece que alguma coisa sou eu, né? Não é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? É algo é comigo, é algo isolado meu. Isso eu preciso corrigir sozinha aqui e não precisa ser assim. E me conta, aí você procurando você lembra quantas vezes você foi ao médico? Eu lembro que eu sempre tive, assim, muita facilidade. Eu achava assim, ah, não, é só porque eu tenho facilidade de ter isso, né? E aí, depois, eu comecei a ter, assim, mais frequente. E ano passado, que foi o tempo que eu fiquei indo realmente todo mês. Todo mês, e às vezes eu terminava o ciclo do remédio, da pomada, e ainda continuava me sentindo mal. Sabe quando você sabe que algo não tá certo? Eu ainda continuava me sentindo mal. Foi quase assim, é, né? 2 anos para trás eu comecei a ter mais frequente, assim, mas ano passado que realmente pegou, deu sentir todos os meses. E nessa sua busca de achar a cura, de entender o que estava acontecendo com você, alguém conversou, te deu a informação da alimentação? Quem plantou essa sementinha da alimentação aí, de você olhar e falar assim, eu acho que talvez eu precise me alimentar de algo diferente, incluir mais alimentos? Como que foi o seu encontro com a alimentação voltada para terapia nutricional antifúngica? Assim, eu sempre achei importante, a alimentação. Nunca me alimentei assim muito mal, mas quando eu ia no médico, ele falava muito da questão dos lactobacilos, né? Que para você tomar é, aqueles lactobacilos mesmo e também muito iogurte, coisas assim. Mas nunca realmente voltado para alimentação e inclusão de alimentos. Aí foi quando eu encontrei né, aqui mesmo no Instagram e eu comecei a ver os sintomas e eu vi que eu tinha muitos desses sintomas. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu achei a resposta, né? Do que eu finalmente achei a resposta do que eu tenho, porque nada dava certo. E aí eu me identifiquei muito. E aí eu comecei a ver os comentários e muita gente se identificando também. E aí eu falei assim, é realmente isso aqui. Aí foi quando, né, comecei o método e vi que realmente a gente não sabe se alimentar tão bem, né? Quanto às vezes a gente acha que sabe, não sabe. E foi quando comecei a incluir muita coisa. Realmente você não se sente excluindo. Você se sente nutrida mesmo. Depois que eu comecei, comecei a me sentir nutrida. Quando eu como, eu me sinto nutrida. Às vezes, assim, não é nem algo só psicológico, né? De você saber que tá comendo bem. O seu corpo, ele responde ao que você tá colocando pra dentro, né? Ele responde totalmente à sua alimentação. Sim. Essa parte que você citou do médico recomendar os lactobacilos, o iogurte, o que acontece é que normalmente os tratamentos, eles são por protocolos. Então, quando você pega os artigos mais antigos, sobre candidíase e tratamento vulvovaginal, os artigos, inclusive, falam que a alimentação não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Pode procurar quem está aqui, quiser pesquisar no Cielo, no Google Acadêmico, no PubMed, em inglês, talvez encontre informações assim, mas só pegar os artigos aí de revisão em português, você já vai achar essas informações. Eu lembro quando eu comecei a escrever sobre isso, eu falei assim, gente, mas que absurdo, né? Colocar que a alimentação não tem nenhuma relação com o fato da pessoa estar com o sistema imunológico mais enfraquecido, né? Eu falei assim, mas por que isso? E é claro, hoje, num primeiro momento, quando você cruza com essa informação, por que isso? É muito inocente da gente pensar. Por que isso? Porque é muito melhor para uma indústria seguir prescrevendo uma medicação, né? É um loop sem fim. Então, eu sigo
né, mantendo um protocolo, mantendo uma orientação específica para seguir nesse fluxo de atendimentos, né? Passo esse medicamento, vai para casa, não melhorou, passo de novo, passo a pomada, passo o via oral. Isso é um sistema a ser alimentado, assim como vários outros sistemas, inclusive de medicações que são viciantes. No caso, um fluconazol, itraconazol, terbinafina, uma pomada, cetaconazol, não são coisas viciantes. Mas aquela que traz o alívio, não sei se você usou alguma vez, né? Então eu vou lá, uso algo para me trazer um alívio. Isso gera um vício na mulher, né? A mulher que tem um problema e ela não sabe que aquilo é causado pela alimentação, ela vai lá, usa aquilo ali, ela sente um alívio e continua tocando a vida dela do jeito que está, né? Sem cuidar da parte nutricional, que é o que de fato vai tratar a causa e é o que traz menos lucro, né? Para um sistema, né? Porque e na feira traz menos lucro do que ir na farmácia. Acho que quem está aqui entende o que eu estou falando. Acho que você entende, né, Má? O que eu quero dizer. Então, muitas vezes o médico nem para pensar sobre isso, nem tem instrução sobre isso, e ele de fato acredita que o caminho a ser seguido é aquela prescrição. Nem ele conhece, ou ela conhece a questão da nutrição. Porque às vezes esse profissional também não é saudável. Você olha para o profissional, não tem um estilo de vida saudável, não tem os cuidados. Muitos médicos, né, levam a vida sem saúde até por conta da rotina de formação, de residência e tudo mais. Então, é todo um sistema que é alimentado e que muitas vezes é alimentado pela doença. Quanto mais pessoas permanecem doentes, mais eu alimento esse sistema. E você enxergou, você olhou para um outro lado e cruzou aqui com o conteúdo. E que bom que você está aqui, que você conseguiu enxergar o caminho da nutrição, que não é todo mundo que vai cruzar com esse caminho e entender, né? Tem gente que olha assim, síndrome fúngica, isso não existe. O que eu recebo assim por dia, a pessoa tá cheia de sintomas, não existe. Ela vai na farmácia, compra o remédio, não existe esse problema. Mas tá medicado o dia inteiro e não existe problema nutricional ali envolvido porque ela não consegue, de fato, entender essa questão da farmácia, da medicação de repetição e todo o efeito colateral que isso pode gerar para ela e para a próxima geração, né? Porque se essa mulher quer ser mãe, ela vai gerar isso na próxima geração também, essas questões. Com certeza. Você Inclusive, minha mãe tem muitos sintomas, né? E a gente se ajuda muito no momento. Porque acha que vem já de uma geração com esses mesmos sintomas e a gente está tentando quebrar esse ciclo agora, né? Que tem esse conhecimento. Mas eu vi assim que, né? Eu falei, mãe, olha isso aqui, ó, ó tudo que você tem aqui, que todos esses sintomas que a gente compartilha, né? Já justamente dessa herança. É uma herança que vem. A gente acha que é normal, né? Eu tenho aqui, você tem, não sei o quê, mas não é normal. Uma coisa que eu percebi é que a gente tem que pensar, né? Que a saúde é a coisa mais importante pra gente. Se tornou a coisa mais importante pra mim, porque se eu não tenho saúde, eu não consigo fazer mais nada. É. Não. E é muito sábio da sua parte nessa idade já perceber isso, porque muitas vezes essa mensagem vem quando há uma doença muito mais grave, não? Por exemplo, a pessoa tem um câncer, infarta, fica debilitado numa cama, aí essa pessoa fala, não, a saúde é a coisa mais importante. No caso de uma síndrome fúngica, uma candidíase, apesar de ser doloroso para a mulher, porque mexe com o feminino, né, com a nossa sexualidade e o nosso poder, né, um dos nossos poderes é a questão da sexualidade, até porque é assim que a gente gera um próximo, né, o próximo ser humano aqui na Terra. Então, isso é algo que nos fere muito, quando há algo acontecendo na região íntima. E ter essa sabedoria de entender que, dentro dos seus valores, o valor da nutrição, ele é realmente muito valioso para que você conquiste as outras coisas, isso é muito sábio. Se a gente segue a vida assim, com certeza não tem como não prosperar, né? Porque a nutrição vem da mãe e a mãe é o que traz aí a prosperidade com o nutrir, né? Nutrir de várias formas. E que bom que a tua mãe aí já está compartilhando dos benefícios também,
Porque é bem isso que você falou, né? Às vezes, muito das queixas dela, ela nem percebia que poderia ser uma causa, da alimentação, né? De que estava faltando nutrientes ali na vida dela, ou ela estava repetindo demais alguns alimentos e tudo mais. E me conta como foi para você, essa fase de entender que tem um problema, cruzou com o conteúdo aqui, e você participou de algum evento gratuito que eu fiz, o que conectou, que você falou assim, não, esse conteúdo aqui, além dos sinais e sintomas, você acompanhou um conteúdo, você falou assim, aqui fez todo sentido para mim, isso aqui que eu preciso seguir. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro, eu vi, né, o Insta e aí vi os sintomas, aí eu decidi assistir as lives. E aí, quando você começou a falar até sobre, né, a combinação dos alimentos, foi uma coisa que pegou muito pra mim. Que eu fiquei assim, às vezes a gente acha que é só comer que dá certo e só comer bem eles comer aquilo. Não, mas saber combinar, saber o que não, né, não juntar naquele momento. Ou então até certa exclusão de certos alimentos, né? Assim, pouca coisa, mas que não, no fundo, às vezes nem faz falta. Ou então, às vezes, a gente percebe, era um alimento que eu comia muito, 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 muito. E aí, né, por isso que eu sentia certas coisas. Quando eu sinto que eu tô desequilibrada, eu já começo logo a querer comer muito doce. Eu percebo isso toda vida. Então, a questão, né, do queijo, muito leite, assim, essas coisas que até o médico passava. E aí, às vezes, você nem imagina que às vezes aquilo ali é o problema, né? Assim, de certa forma. E aí foi justamente nessas lives que eu assisti, eu mostrei até pra minha mãe, mãe, assiste aqui comigo. E aí a gente começou a perceber muito desses sintomas em mim, mas nela ainda muito mais, por já ser, né, mais velha, assim, e ter esse acúmulo já de certos alimentos, que às vezes ela mesma percebia que, quando eu como muito isso aqui, me faz mal, eu não funciona direito e tal. E mesmo assim continuava comendo. E a gente começa a ter essa consciência de, opa, peraí, apesar, né, às vezes até pelo costume, querer comer aquilo ali, mas aí a gente tem que parar pra pensar, opa, isso aqui eu posso deixar de lado porque o mais importante pra mim é me sentir bem. Então teve muito esses insights, né, quando você assiste as lives e você percebe o quanto você não sabia de muita coisa. A nossa relação com a comida, ela se transforma, assim. Porque com o conhecimento que você tem daquilo, é, parte toda uma nova pessoa. É como se fosse uma nova pessoa, né? Exatamente. Eu olho as fotos da Sheila de 2017, 2016, parece que não sou eu. Eu olho aquelas fotos e falo assim, gente, quem é essa pessoa? Porque era uma alimentação, né? Muitos que estão aqui, muitas que estão aqui, pode falar assim, mas você não já era nutricionista? Sim, eu já era. Mas nós mudamos, né? Nós passamos por fases, e até mesmo a questão do perfil da alimentação do próprio nutricionista, isso muda de acordo com o que está acontecendo na vida, né? E quando eu apliquei da mesma forma que vocês aplicam a terapia nutricional antifúngica em mim, o meu biotipo, o meu físico, até a questão do movimento do corpo, tudo se encaixou, tudo começou a funcionar melhor. E aí é um caminho sem volta, né? Porque você se sente bem, eu acredito que você é, sentiu algumas mudanças aí, eu quero que você conte como que você está. E a partir do momento que você entende o caminho, tudo flui, fica mais fácil. Mas como que você está se sentindo agora? O que você percebeu de mudanças, assim, no primeiro momento, quando você começou a aplicar o método? O que você foi colhendo aí de resultados, se você puder compartilhar? Assim, a primeira coisa que a gente percebe, que eu percebi logo foi a melhora da candidíase de repetição, né? Que eu simplesmente, quando eu comecei o método, eu parei de ter. Eu não sinto mais. E aí, o que também
eu senti mais de melhora foi a minha disposição. Às vezes eu não conseguia acordar, não conseguia levantar. E isso foi me levando a ter muitas crises de ansiedade. E até quando eu estava sendo acompanhada pela psicóloga, ela disse que era um começo de uma depressão. Então, começou a me afetar muito, afetar minha autoestima. E hoje em dia eu me sinto muito disposta, né? Eu faço faculdade, trabalho, então, para conseguir conciliar toda essa carga, a gente precisa de ter uma saúde, né? Uma saúde muito boa, até para mesmo quando você tá, né, conciliando isso tudo, você não acabar ficar doente. Ah, tô gripada direto. Ah, meu intestino não tá funcionando aqui. Você fica mal, você fica chata, assim, né? Aquela coisa. Então, hoje em dia, o que melhorou pra mim também foi até minhas relações com outras pessoas, né? Por causa do antigamente da vergonha, de você não poder, é, querendo ou não, você não poder ter relações por causa daquela coisa constante, aquela coisa chata. E principalmente também minha relação comigo mesma. Às vezes a gente pensa que, que besteira, mas a gente muda até como a gente se vê. Porque quando a nossa autoestima tá baixa, a gente fica assim, péssima. E aí fica um ciclo. Nada funciona, tá tudo ruim, frustração. E quando a gente começa a olhar mais pra si e, e ver o quanto a gente melhorou, eu acho assim, a gente vê um potencial em nós mesmos. Um potencial de melhorar, um potencial de saber que realmente você está no controle. Aquilo ali está nas suas mãos, você pode mudar. Então, eu acho que essa relação mudou muito comigo mesma. De me sentir bem comigo, de sentir que eu consigo fazer muita coisa, que eu consigo viver bem mesmo, ter uma qualidade de vida, porque muita gente acha que, eu tomo remédio aqui e tal. Eu nunca gostei muito de tomar remédio, não. E muita gente acha que, eu tomo remédio aqui, fico legal e tal, mas não tem uma qualidade de vida. Pra mim, realmente isso é muito importante. Você sentir que tá bem, né? Que tá bem, e isso influi em todas as áreas da sua vida. Até como eu me posiciono diante de outras pessoas, diante das minhas relações, eu senti que mudou. Hoje em dia eu acho que por saber, né, me conhecer melhor, saber quem eu sou, eu consigo me impor mais em certos momentos, que antigamente parece que você não tinha uma força, até a sua força interior parece que vai diminuindo, né? Você não tinha uma força para saber que você pode se impor em certos momentos. E você se conhecendo mais, tendo essa relação diferente com a alimentação, muda todo o ciclo da sua vida, né? Relações amorosas, relações profissionais, relações familiares. É um ciclo mesmo que muda tudo. Eu acho é incrível, né? Você acha que Não, mais. perfeito. Você descreveu muito É, bem, muito bem. E essa questão das concessões, né, do sim e do não, quando a gente está no processo de adoecimento, a gente fica com falta de discernimento mesmo. Conforme a gente começa o processo do adoecimento, a gente começa a ter uma neblina mental, os pensamentos confusos, a gente começa a não entender o que está acontecendo. A mulher, inclusive, nós mulheres, eu até fiz no começo das lives de propósito, que é o que estou fazendo à noite. Eu falei das fases do ciclo menstrual, né? Que é a fase um, fase 2, fase 3, né? Que é a fase do primeiro dia da menstruação até a fase ovulatória. E depois da fase que tem o declínio hormonal, que é quando a gente fica menstruada. E se a gente não conhece muito bem esse ciclo e a gente está numa fase de desnutrição, a gente começa a ficar perturbada. E essa perturbação, é TPM. Não é só isso, é porque na fase um é bem possível que na fase um do primeiro dia da menstruação, se você não conseguiu se nutrir aqui, quando você chegar na fase 3 você vai ficar perturbada, mas não é porque, é porque tá menstruada, é porque você está num processo de desnutrição. E isso mexe com o seu comportamento, com o eixo intestino-cérebro. E por não conhecer o próprio corpo, igual você falou assim, eu me conheço muito mais, eu consigo sentir diferente, eu consigo ter melhores relações. Porque a partir do momento que você entende, quando você está bem nutrida, quanto que seu corpo responde positivo, quando você não está, como ele fica ruim, né, negativo, você consegue entender que nem sempre porque você está num estado de entristecimento,
de estar para baixo, é necessário você tomar um antidepressivo. É claro que tem casos específicos graves de questões psiquiátricas que as pessoas precisam dessas medicações para livrar elas da morte. Porque são pessoas que podem, por exemplo, cometer coisas muito graves porque realmente tem uma disfunção neurológica muito severa acontecendo. Mas a grande maioria das mulheres que tem essas queixas associadas ao quadro de síndrome fúngica, de candidíase, de infecções de repetição, está mais relacionado à questão do déficit de nutrientes. Se faltou uma vitamina, faltou a B6 no dia daquela mulher, aconteceu isso, isso já vai fazer com que ela fique mais entristecida. E aí fala assim, nossa, mas uma vitamina tem esse poder? Ou se tem, por isso que a gente tem que comer todo dia. Não é à toa claro que a gente consegue ficar sem comer, né? A gente consegue fazer o jejum. O jejum não nos mata dentro de períodos específicos. Mas em fase que uma mulher está sangrando, está menstruando, então é necessário que tenha, principalmente na fase de 20 e poucos anos, que há um auge hormonal acontecendo, auge da busca intelectual, do estudo, do trabalho. Você disse aí no seu caso que você, na faculdade, você precisa estar bem. Eu lembro, eu no meu primeiro ano de faculdade, quem está aqui talvez compartilhe do mesmo acontecimento, eu vivia doente no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu ia para as aulas, assim, arrastando, que eu estava no noturno, e de manhã, de dia, eu trabalhava, né? Trabalhava já em banco, em central de atendimento, então eu ficava o dia inteiro de telemarketing, falando. Chegava na faculdade desnutrida, eu tinha 15 minutos de pausa para comer e eu não me organizava, eu era desorganizada nessa fase. Então, chegava 15 minutos de pausa, comia coisas bem pontuais, assim, a lanchonete da faculdade não favorecia também, e eu estava sempre dentro de ônibus, essas coisas, sempre estava com amidalite, parecendo um choquito, cheia de acne. Uhum. Então, Sim, é. sempre em uso de antibiótico, porque vinha amidalite, aí precisava usar a azitromicina, no meu caso só funcionava a azitromicina, e aí isso levava a outros problemas, enfim. Então, conhecer, né, o próprio funcionamento do corpo, e quanto antes a gente recebe essa mensagem, então quem está aqui, que tem 20 e poucos anos, 30, 40, 50, não importa a idade, vai estar recebendo essa mensagem, vendo como exemplo, né, nossa, estou escutando ali o que alguém fez de ruim, que não deu certo, deixa eu fazer o que dá certo aqui para eu não viver compartilhando de sinais e sintomas que são preveníveis, né? E foi o que você fez com muita excelência. E, e quanto tempo que você está no método? Quando que você entrou? Eu comprei final do ano passado, mas eu comecei no comecinho desse ano, né? Aí até agora eu tô, né, aplicando. Claro que, né, tudo na vida é altos e baixos, nem sempre a gente não consegue ser linear, mas a gente tá tentando e graças a Deus a gente tá se sentindo bem, né? Que é o que realmente importa. Ah, Acho que você diz a gente porque você está fazendo por conta da mãe. é isso. Inclusive, você falou de TPM, e eu lembro que eu sentia muito na TPM questões, meus sentimentos e emoções muito, né, desequilibrados. E hoje em dia eu já consigo ficar bem mais tranquila nessa fase, justamente porque, né, a gente está mais, um sistema mais equilibrado. Minha mãe, eu cito muito ela porque eram sintomas bem fortes. Na época da menstruação, ela ficava praticamente acamada, assim, porque ela passava o dia deitada e ela mesma falava, eu quero fazer, mas eu não consigo, eu não tenho forças. E era uma coisa que me mexia muito comigo também. Ela querer fazer certas coisas e ela não conseguir, ela é uma pessoa extremamente ativa. E nessa fase, ela realmente ficava assim. Aí hoje em dia a gente vê muito essa diferença, é muito legal. Porque ela fala assim, eu falava assim, tá vendo, mãe, quando a senhora tava antes e agora como é que a senhora tá? Parece, às vezes, a gente nem sabe que ela tá, porque ela continua a mesma pessoa. E é muito legal ficar. Você mesmo faz essas comparações, né? De Isso, como a gente estava antes e agora. perfeito. E aí, mãe consegue exercer o papel dela de ser mãe, né? De estar aí bem, porque a mãe sempre vai ser grande e a gente pequeno.
E a gente olha para nossa mãe, né? Ela precisa ser ali o, sem julgamentos das escolhas, do que ela faz, do que ela come, dos relacionamentos, né? No papel de filha, mas é claro, como você disse, na situação que ela nem sabia o que estava acontecendo com ela, né? Sim, Isso aconteceu com a minha mãe também, nos quadros de rinite, sinusite aí que ela tinha. Então, muitas vezes não sabe, não tem informação, né? E a nutrição, ela traz essa contribuição, essa mudança. E bah, fico muito feliz por saber, viu, de você, da sua mãe, tudo que está dando certo. Como que te chamam? É Mavi, como você gosta? Mavi, Mavi. Lindo teu nome. É. Mavi, muito É, lindo. é, na verdade, de Maria Vitória, né? Aí a gente encurta pra Mavi. Ah, minha bateria aqui. É lindo. E se você, para a gente fazer um resumo do que a gente conversou aqui, se você pudesse passar essa informação adiante, estivesse conversando com uma amiga que está vivendo o que você viveu, que estava ali na busca, indo nos médicos, o que você falaria para ela? Qual seria a mensagem que você daria para essa amiga? Eu falaria que não é normal. Que a gente normaliza muito esses sintomas e a gente consegue se descobrir que não é normal. Inclusive, você falou, né, de indicar, e eu já indiquei, sim, já indiquei. Porque eu tenho amigas, né, que a gente conversa sobre e tal, e alguns sintomas eu consigo identificar naquelas pessoas, e eu mando muita coisa, eu compartilho aqui os seus conteúdos, né, compartilho aqui no Instagram. Olha aqui, preste atenção e tal, olha como isso é importante. Olha como isso aqui, né, que você faz e tal. Porque, assim, são relações mais próximas que eu consigo perceber essas coisas. Então, eu digo para essas pessoas, né, isso não é normal. Não é, a gente tem esse costume de normalizar, de achar que, o intestino não funcionando. Sempre foi assim. Ou então, eu não tô me sentindo bem, não tô muito disposta. Só tô cansada. E às vezes, justamente, é uma questão de normalizar um ciclo que já vem, né, de outras gerações. Inclusive, eu vejo muito minha avó tendo esses sintomas. Ela tem muita micose, ela acha que é normal, né? A questão do intestino não funcionando é normal. E aí você acaba, vem dessas gerações, né? E você continua esse ciclo se repete. Então eu diria para todo mundo, assim, né, qualquer pessoa que tenha, que não normalize os seus sintomas, não ache que, né, você não tem forças para superar isso. É quebrar o ciclo, como você disse. Quebrar o ciclo. Isso. Vocês quebrando o ciclo e assim por diante. A pessoa que toma sua nutrição, né? Toma consciência disso, interrompe o ciclo, se cura gerações anteriores. Se essas pessoas querem ser curadas também, compartilha a É informação, bem difícil. que é o que você faz. Mas você mesmo disse, você passou a informação e é isso que precisa ser despertar, vai ser de cada indivíduo, a gente não pode se responsabilizar por isso. Você fez certinho. E parabéns pelos seus resultados, viu? Parabéns Ai, por, fico muito feliz. por tão jovem se preocupar, tomar a frente, tomar a decisão de cuidar de si, dessa busca. Você já tinha feito algum tratamento com um nutricionista antes? Eu já tinha ido para nutricionista, mas na época eu não conversei sobre isso, né? Eu só peguei mesmo a dieta, até porque eu queria a dieta, né? De exercícios físicos e ganhar massa corporal e tal. E é uma dieta, assim, no começo não muito compatível, né? Com a nossa nutrição, assim. Então, não fez muita diferença na minha vida. E agora, comendo desse jeito, né? Fez toda a diferença para mim. É porque, é como você disse, né? Às vezes a gente vai buscar uma coisa ali de nutrição esportiva, de estética, mas nem sempre isso vai ser compatível com o resultado de fato que o corpo precisa, que é esse autoconhecimento, esse entendimento do que você digere bem, do que você precisa mais, menos, que é o aprendizado. E não é que E o outro nutricionista esteja.
é que é uma linha totalmente diferente, né? Sim. E justamente e saber assim que aquilo não era pra mim naquele momento me fez meio que quando a gente se compara muito com outras pessoas, a gente quer ter muito resultado, muito rápido. E isso fez com que eu parasse e visse assim, não, a caminhada é só minha, o processo é só meu, então eu vou aqui no meu tempo e os resultados já, tipo, você já vê os resultados surgindo, mesmo sem você diretamente esperar aquilo, né? Porque às vezes a gente fica muito focado, resultado, 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 eu quero às vezes comer muito, não sei o quê. E aos poucos, até as outras pessoas ao redor, né, conseguem perceber a mudança tanto física, né, mesmo como sentimental, mental. Você se torna outra pessoa. Maravilha. E se você fosse descrever um sentimento, né? Que, no começo você citou a vergonha que você tinha, e agora, se você fosse citar um sentimento de como você está agora, qual sentimento seria esse? Eu acho que felicidade mesmo. Felicidade. Eu fico muito grata, né, por ter tido a oportunidade de conhecer tão cedo. Porque assim, querendo ou não, desde criança eu tinha esses sintomas, né? E vão piorando com a idade. E quando eu conheci, eu vi o depoimento de várias pessoas dizendo: eu tenho isso há 10 anos, há tantos anos. E isso me assustou de uma forma que eu achava que eu entraria no mesmo ciclo, né? De muitos e muitos anos com aquilo. E encontrar esse conhecimento e conseguir mudar, e conseguir ter minha saúde de volta, me deixa muito feliz. É realmente um sentimento de felicidade. É isso, felicidade. E essa felicidade a gente pode colher na fase da vida que a gente está. Tem uns que o despertar demora um pouco mais. No meu caso, se eu fosse colocar quantos anos eu tinha as queixas, também ia ser isso aí, 10, 15 anos. Quando a gente faz Aliás, quem está aqui vai participar do evento, no primeiro dia do evento, você vai fazer a sua cronologia. E aí a gente consegue ter o balanço aí da idade. O meu, se eu não me engano, deu anos, porque eu coloco desde a primeira vez que eu adoeci, que fiz uso de antibióticos que eu lembro, né? Os antibióticos aí de repetição. Então, a gente demora mesmo para despertar e tá tudo bem no seu tempo. E foi muito sábio da sua parte ter esse despertar aí tão jovem e já está ajudando outras pessoas aí compartilhando as informações. Parabéns, viu? Obrigada. Fico muito feliz, de verdade. E que essa felicidade continue aí a transbordar. E como você mesmo falou, não é linear, nada, mas é nesses altos de felicidade, né, que a gente segue em frente e a gente aprende nos baixos. E você aprendeu muito. É. Um grande beijo para você, viu? Obrigada pelo seu depoimento, pelo seu tempo. E quem está aqui, participe do evento que a gente começa no domingo, que é gratuito. Vai lá, faz a sua inscrição para você já receber as informações do que você tem que fazer para o fim da candidíase e da síndrome fúngica. Quem tem dúvida se tem síndrome fúngica, se não tem, vai esclarecer isso no evento também. Você participou do evento, de algum evento que eu fiz? Participei. Então, Uhum. Participem. participem. E as informações estão no link do perfil. A gente começa domingo. Um grande beijo, Mar. Tchau, beijo. Beijo.